amigos e amigas do TV UFAM, alô amigos e amigas do UFAM Esporte. Nós, antes de tudo, gostaríamos de agradecer todas as considerações positivas, todas as pessoas que durante a semana elogiaram o programa, criticaram o programa, para que nós possamos estar todos os dias melhorando e fazer para que você tenha um programa de qualidade e diversificado. Agradecer a nossa equipe que está aí imbuída de fazer com que esse programa cresça e ele possa melhorar. Um programa diferente, né? A dinâmica do nosso programa é a seguinte: hoje nós já temos o sorteio, você pode concorrer, você pode participar através dos nossos telefones que estão aí nos caracteres, daqui a pouco vão aparecer. Você pode entrar em contato, só que a dinâmica do programa é diferente. Hoje nós submetemos o sorteio. Hoje, agora é ao vivo, você pode participar, pode perguntar, você pode interagir no 3234-5562, você pode entrar em contato com a gente e participar do programa. Porém, você pode durante toda a semana entrar em contato com a TV UFAM para concorrer a esta bela camisa que o nosso convidado está usando, daqui a pouco você vai ver. Então, você participa hoje, participa como integrante do programa, pode perguntar, pode questionar. E durante toda a semana, até o próximo programa de quinta-feira, que estamos no novo horário, às 12 horas, você também vai poder participar. Então, nós fazemos o sorteio na semana que vem. Nosso primeiro compromisso é o sorteio na semana que vem do nosso prêmio. Então, é uma oportunidade muito grande que nós temos de trazer convidados ilustres, e o nosso programa fala sempre de coisas que estão em evidência no esporte, momentos importantes do esporte. Essa semana nós tivemos a reinauguração da Vila Olímpica, da Vila Olímpica de Manaus. Foi um momento extremamente importante, com vários atletas nacionais e internacionais, tivemos a presença de várias autoridades, do governador, e como o momento é atletismo, o momento é Vila Olímpica, nós estamos trazendo aqui o nosso colega de universidade, professor Daurimar Leão, que faz as suas considerações iniciais. Nós queremos agradecer o convite, professor Gilmar Couto, e dizer a todos que a TV UFAM sempre esteve e está à disposição para revelar, para trazer informações em primeira mão, e nós estamos à disposição da universidade, da TV UFAM, e principalmente do esporte amazonense, para levar esse nome do atletismo a todos os locais de Manaus e principalmente auxiliar na formação de novos treinadores. Muito obrigado. Estamos aguardando também a presença do Luiz Borges, que é o presidente da Federação Amazonense de Atletismo, presidente da ADA também, daqui a pouquinho deve estar chegando, conversei com ele antes de vir para cá, e lembrar que o professor Daurimar é qualificado para falar sobre o tema atletismo, haja vista é professor de atletismo, da Atletismo A e B da Faculdade de Educação Física, é técnico nacional e internacional de atletismo e, certamente, durante muitos anos, trabalhou como técnico de atletismo da Fundação Vila Olímpica. Então, é uma pessoa qualificada e é justamente isso que nós queremos trazer para você que nos acompanha e vai nos acompanhar a partir de agora. É trazer um programa diversificado com qualidade, com pessoas que conheçam do assunto, para que nós possamos falar de esporte, não apenas o futebol, não apenas o atletismo, mas de uma maneira generalizada de todas as modalidades esportivas, para que você conheça, né? Temos já um programa pensado para a semana que vem e você que está anotando o nosso telefone, você já poderá participar na semana que vem ao vivo, né? Nós vamos falar sobre Jogos Universitários, a Olimpíada Universitária de 2006, que agora é o novo nome. Nós falaremos também de futebol, pois o Campeonato Amazonense está na sua fase final, então na semana que vem, na quinta-feira, nós estaremos tratando um pouquinho do futebol, são 2 blocos, e no programa posterior, de 6 de abril, nós estaremos falando sobre saúde. Você que está preocupado com a sua saúde, quais os benefícios da atividade física, né, o que pode ser importante para você através do esporte, o que é importante, estaremos no Dia Mundial da Saúde e você vai ser o nosso convidado para participar ao vivo. Vamos chamar o intervalo e daqui a pouco nós estamos de volta.
Estamos de volta com o Fan Esportes e você vai acompanhar conosco. O que eu falei, a evidência nessa semana foi para a pista, a reinauguração da pista da Vila Olímpica, da Fundação Vila Olímpica de Manaus. Foi um momento importante e você vai acompanhar conosco na matéria. Estamos com um probleminha no nosso lá, mas você vai, não se preocupe que você vai acompanhar uma entrevista com o governador. Ele vai falar de aspectos importantes sobre a pista, o que é a pista, o investimento de R$2.200.000, um investimento que, a meu ver, é um investimento muito pequeno para os benefícios que essa pista vai trazer para a população amazonense. Então, Daurimar, é um momento importante para a cidade de Manaus, pois reinauguração da pista da Vila Olímpica que precisava, há muitos anos, essa reforma. Muito bem. A pista da Vila Olímpica de Manaus realmente é um marco na história do atletismo amazonense e desde 1990 nós temos acompanhado, nós inclusive participamos da primeira inauguração, do primeiro evento que foi realizado e trabalhamos como professor das formações das categorias de base, né, do atletismo amazonense. Os primeiros atletas, os primeiros jovens que iniciaram conosco, hoje são profissionais da área de educação física, alguns deles, e outros atuaram de forma brilhante no cenário nacional e internacional. Mas é interessante nós frisarmos que a pista da Vila Olímpica, ela tem ainda muito a realizar, né? Os profissionais que ali trabalham têm muito a realizar, estão realmente devendo para a população amazonense, para o esporte inclusive. Nós entendemos que o momento de reinauguração da pista da Vila Olímpica é de fundamental importância e inclusive uma situação em que o povo pode questionar e cobrar muito mais daqueles que estão à frente do esporte. Você acompanhou, nós tivemos um probleminha técnico aí, agora você vai acompanhar conosco a matéria, onde o governador fala sobre a reinauguração da pista da Vila Olímpica. Vamos lá, vamos acompanhar. E eu quero, portanto, parabenizar a Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer, que foi uma secretaria criada pelo nosso governo, o que mostra que nós estávamos no caminho certo quando tomamos essa decisão. Quero também agradecer ao governo federal, ao governo do presidente Lula, ao Ministério dos Esportes, na figura do Agnello Queiroz, do secretário nacional dos esportes, enfim, a todos que têm nos ajudado a fazer do Amazonas esse bom exemplo também na área do esporte. Nós já temos aí a possibilidade da realização da Copa América de vôlei, com a presença de várias seleções do continente americano aqui no Amazonas. Seria a seleção dos Estados Unidos, de Cuba, da Venezuela, da Argentina, do Brasil, para disputarmos aqui a Copa América de vôlei masculino e feminino. Isso só é possível graças à construção dessa nova arena poliesportiva que estamos construindo aqui em Manaus. A criação da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer foi uma criação importante do nosso governo. E hoje a nossa política pública do esporte é uma política que tem um amplo espectro. Nós temos o esporte de massa com vários programas, seja com o Segundo Tempo, em parceria com o governo federal, seja o Bom de Bola, em parceria com a Pepsi-Cola, seja um novo programa na área de esporte que vamos anunciar nos próximos meses com a Coca-Cola, não é? Seja a revitalização da Vila Olímpica, que agora está completa, a sua piscina recuperada, com treinamento dos jovens nadadores aqui na nossa Vila Olímpica, seja no centro de alto rendimento que nós temos aqui, treinando os nossos esportes de tênis de mesa, de boxe, de jiu-jitsu, de judô, etc., aqui na Vila Olímpica, seja agora com essa pista de atletismo, que é o que há de mais moderno, não é? Na área de pista de atletismo no Brasil e no mundo. Mas não é apenas a infraestrutura física que está melhorando, são programas na área de esporte. O Bom de Bola, ele está presente no interior do estado do Amazonas. Há um esforço do nosso secretário Janjão com relação ao Segundo Tempo para que nós possamos chegar também no interior do estado. E oxalá, é claro, ainda tem muita coisa para fazer na área do esporte, mas nós demos passos muito importantes nesses 3 anos e 2 meses de governo, para que as políticas públicas no esporte não fossem ações isoladas de boa vontade de A, de B, de C ou de D, mas que nós pudéssemos ter programas
programas de esporte para a nossa juventude, para os nossos jovens, para os nossos companheiros adultos e até mesmo da melhor idade no interior e na capital. Bem, não esqueça, você pode participar conosco no programa através do 32345562 e você já concorre ao sorteio da próxima semana. Você pode também fazer perguntas a respeito do que nós estamos comentando e também você pode ajudar a montar o programa Fã Esportes através do e-mail fanesportes@yahoo.com.br e através do celular 8149-6661. 8149-6661, como você vê aí nos caracteres. Então, participe conosco, ajude a melhorar o programa. Daurimar, o governador fez uma série de comentários, teceu uma série de comentários a respeito dessa política que ele chama de política de governo, uma política pública, na verdade. Qual a perspectiva para o próximo governo, se ele vai continuar, como é que seria? Só para complementar, o que nós entendemos como política de governo? É uma política onde um governo está e a coisa permanece. Isso é possível no governo que vai chegar? Isso é possível, inclusive eu gostaria de parabenizar o governador do estado pela brilhante iniciativa em reformar e modernizar a pista da Vila Olímpica de Manaus, que é, sem dúvida nenhuma, uma das atrações nossa, né? Inclusive do esporte, mas não só do esporte, mas atração turística no nosso estado. Mas não podemos ficar apenas na atração. Precisamos realizar a massificação do esporte. A universidade, nós como profissionais da área do atletismo, sempre nos colocamos à disposição para realizarmos o esporte de massificação. Nós entendemos que a massificação precisa ser realmente realizada. O governador é feliz na sua exposição quando ele diz que precisam ser criados programas de implantação de projetos de esporte para as populações, tanto na infância como na adolescência, quanto para os adultos. Realmente a nossa população carece desse tipo de programa, mas o esporte precisa realmente apresentar os seus valores. Nós temos valores imensos, incalculáveis. Nós temos aí os municípios realizando seus trabalhos na área do atletismo e os atletas não despontam. Os nossos colegas técnicos que estão à frente do esporte estão sendo desvalorizados, inclusive. Nós tivemos, desde 1990, quando a Vila Olímpica foi inaugurada, nós tivemos a presença dos cubanos e dos russos realizando um trabalho na Vila Olímpica até 1993 e nós verificamos que desse trabalho pouca coisa ficou, quase nada. Alguns colegas ainda lutam para continuar essa atividade, esse programa, mas nós verificamos que o investimento feito sobre esses colegas é ínfimo, é insignificante e nós realmente entendemos que precisa haver um investimento sobre os profissionais da área do atletismo, da área de educação física, para que nós tenhamos técnicos de alto nível. É nesse ponto que eu quero tocar. Na verdade, quando nós falamos de política de governo, ela acompanha o governo que aí está. Ao longo desses anos, nós temos visto que foram feitos vários investimentos foram feitos, mas esses investimentos eles não perduram. Por quê? Porque são políticas de governo. Com a criação da Secretaria Estadual de Juventude, Esporte e Lazer, que foi uma jogada maravilhosa para que nós que atuamos na área, tu entendes que essa política deixou de ser política de governo e é política pública ou continua com essa mesma perspectiva de que a hora que o Eduardo Braga sair, essa política vai com ele? Essa política realmente é uma política de governo, né? Nós percebemos que todos os governos que entram têm uma política diferente, uma política diferenciada. Essa política precisaria ser uma política pública, no sentido de que o esporte deve continuar, independentemente do governo, quem entra, quem sai, quem fica, quem recomeça, quem dá continuidade. O esporte precisa continuar. Nós somos de uma geração de ouro do atletismo amazonense e verificamos que na década de 70, década de 80, o atletismo despontou no nosso estado, com atletas inclusive a nível internacional. Nós tivemos 2 atletas olímpicos, né, que foi o Johnson e a Orlane, o Johnson no 110 metros com barreira e a Orlane no salto em altura.
foram atletas que despontaram e que houve um investimento insignificante em relação ao investimento que se tem hoje. Hoje, os técnicos, os treinadores que vêm de fora têm toda uma atenção voltada para eles e pouca coisa é realizada. Enquanto que os nossos colegas, os técnicos amazonenses, com o conhecimento que se tem adquirido ao longo das experiências, ao longo dos cursos que tem realizado, tem feito muito mais com pouco recurso, com pouco incentivo. Então, nós entendemos que a política deve partir das federações, inclusive da Federação Amazonense, que precisa realmente realizar muito mais festivais, muito mais competição de descoberta de talento e muito mais investir no técnico para que haja um processo de formação de alto rendimento. Nós temos agora, dentro do nosso estado, são 5 centros de alto rendimento, né? O atletismo acabou de ser incorporado como um desses centros de alto rendimento. Nós temos visto, o tênis de mesa é excelente para a nossa região. Nós temos visto aí grandes talentos vencendo competições, despontando em nível nacional e em nível internacional, o que é mais importante, né? Temos também aí as lutas, temos o judô e agora o atletismo, né? Com a introdução do atletismo, daqui a pouquinho você já vai, o Borges já está aqui em nossos estúdios, daqui a pouco ele vai vir, que é o presidente da federação, e aí eu quero saber, o que traz o Centro de Alto Rendimento para o estado do Amazonas? Qual a importância desse centro para nós? Bom, o Centro de Alto Rendimento, se realmente ele conseguir realizar aquilo que se propõe, vai ser uma grande conquista para o Estado. Nós entendemos que o Centro de Excelência de Alto Rendimento, ele existe em várias partes do Brasil, ele tem realmente realizado aquilo que se propõe a realizar, né? Principalmente na Universidade do Rio Grande do Sul, nós verificamos que eles têm um programa muito mais avançado do que nós temos hoje. Não te cortando, só para aproveitar, e você vai ver algumas imagens, eu gostaria de chamar o VT das imagens da Vila Olímpica, até para que você que está nos acompanhando possa conhecer a Vila Olímpica. Então, enquanto o Daurimar comenta, a gente chama o VT para que você possa acompanhar. Por favor, Daurimar. Então, o Centro de Alto Rendimento, o nome já diz, né? Centro de Alto Rendimento, são atletas de alto rendimento, atletas de ponta, atletas que estão realmente representando o que há de melhor no atletismo brasileiro, e nós verificamos que para nós chegarmos até o alto nível, o atletismo amazonense, precisa realmente haver um trabalho de iniciação, um trabalho a longo prazo. Nós não temos atualmente esses atletas de ponta, os atletas de alto nível. Os atletas que nós dispomos hoje em dia não caracterizam a realidade do esporte, não é? A realidade do esporte amazonense, mas nós cremos que o atletismo amazonense vai despontar com o que tem, com o que há de melhor e vai conseguir atingir o objetivo que é realmente nós termos bem mais atletas de alto nível representando o nosso estado. Acabou de chegar em nossos estúdios o Luiz Borges, que é presidente da Federação de Atletismo, daqui a pouco vai fazer as considerações também iniciais, é presidente também da ADA, que é a federação que congrega várias federações, né? É presidente dessas duas entidades, então é importante também a participação do Borges, porque ele está muito inserido nessa nova política do Estado. Que é uma política que está trazendo investimentos para o nosso estado, fazendo com que, de repente, você tenha aí atletas de ponta, porque o potencial atlético do amazonense é muito grande. Então, bom dia, Borges. Obrigado pela presença. Primeiro, desculpa aí, eu tive um problema, a questão hoje tem um mérito esportivo aqui no estado, e a gente está organizando junto com as federações e a secretaria, e a gente vem aqui, primeiro, agradecer, né, a você, aí rever o Daurimar, foi um grande atleta, lançador de dardo do nosso estado, na modalidade do atletismo, está sendo comentado agora, e necessariamente estamos aqui à disposição para bater um papo na TV UFAM, né? Então, eu vou aproveitar e chamar mais uma vez o VT para que a gente possa estar comentando, né? E você pode estar acompanhando o nosso programa, e não esqueça, você pode participar. Você pode participar através do 3234-5562,
e de repente você concorre a essas camisas aí, a camisa do brinde hoje é essa camisa que os nossos convidados estão usando, que vieram aqui, já ganharam como presente essas camisas, então você também pode ganhar e pode estar participando do nosso programa. Então, Borges, fazíamos o comentário, vimos a imagem do governador falando a respeito dos investimentos que surgiram dentro do governo dele, e eu estava preocupado, eu falava para o Daurimar, são políticas de governo. A nossa preocupação, enquanto participante e vivendo do esporte, é saber se essas políticas se transformarão em políticas públicas, que é exatamente isso que nós estávamos discutindo durante muitos anos, era o que vocês estavam discutindo ontem na Conferência Estadual de Esporte, que já é o chavão para a Conferência Nacional. Então, tu entendes que é uma política pública ou continua sendo uma política de governo? Olha, uma coisa que eu sempre cito, tu sabes, tu participou da Conferência Nacional, a primeira que nós fomos a Brasília, necessariamente com relação ao próprio esporte nacional, do que ele define. Foi até definido o Sistema Nacional de Esporte, algumas situações, foi proposta a própria lei de incentivo ao esporte, a qual acabou não sendo sancionada pelo presidente, porque inseriram artigos que a gente tem, tu deves ter essa cópia lá contigo, era feijão com arroz, aquilo que o esporte precisa, e necessariamente a bancada lá, não sei se fala da bola, como você fala, né? Inseriu alguns artigos que acabou desvirtuando a lei. Olha, tudo isso que se falou aqui, eu concordo contigo, é política de governo, tem logicamente porque o governo está agindo, mas é só vontade política. O esporte depende excessivamente de vontade política. Enquanto nós não tivermos uma lei de incentivo para o esporte, seja ela de que se defina o governo federal preferencialmente, que eu tenho que vir de cima para baixo mesmo, como vai atuar essa lei de incentivo, é que vai solucionar o problema do esporte no estado do Amazonas, do estado das federações. Por quê? A Lei Rouanet é um exemplo. Ela está aí, a cultura está hoje, tem shows maravilhosos em Manaus, com grandes cantores, em todas as partes do Brasil. Quando surgir essa lei de incentivo, a gente acaba essa excessiva dependência dos governos, seja ele municipal, estadual ou federal. Porque realmente a gente passa por vontade política. Eu me recordo, sempre cito, a questão do Lula. Ele não foi na reunião que o COB programou com as confederações e os atletas. Aí o pessoal disse, o Lula não vai prestar para o esporte. Em compensação, ele fez uma coisa que nenhum outro governo fez, que era justamente fazer com que durante o seu mandato de governo ele tivesse o apoio das estatais, o patrocínio. Os outros faziam anual. Era uma briga danada. Então, até no final do mandato dele, 2007, início de 2007, as confederações têm fechado o acordo das estatais para patrocinar. Mas isso foi vontade política. Exato. Entendeu? Então, funciona, infelizmente, através disso. Nós tivemos presente na Vila Olímpica e estava lá também o Sandro, que foi um vencedor, né, da Olimpíada Universitária. Então, eu queria saber o que o Sandro poderia dizer a respeito da pista da Vila Olímpica. Você vai acompanhar conosco a resposta dele. Que tá celebrando o retorno de uma pista de alto nível que é conhecida no país inteiro. E eu fui convidado, estou ótimo, vão estar aqui na festa, estou revendo os amigos, que é só assim a gente se vê, cada um mora num estado diferente. E estamos aqui, a competição está muito boa. O público compareceu e isso é o mais importante. Gostaria que você falasse um pouco das mais atuais competições que você já participou. Bom, eu comecei a ter resultados expressivos em 2004. Em 2005 foi o ano principal, mas em 2004 eu já conquistava campeonatos brasileiros. Em 2005 eu me tornei bicampeão brasileiro e fui para o Mundial. Antes disso eu me tornei pentacampeão Norte-Nordeste, meu resultado expressivo. E fui para um campeonato mundial universitário, a Universiade, que todo universitário conhece, que é a principal competição universitária, e me trouxe uma medalha, foi uma medalha de bronze nos 100 metros. Conhecia, Daurimar, o Sandro? O Sandro realmente foi um dos atletas que despontou no atletismo, né? Resultado do investimento que o governo amazonino Mendes realizou, trazendo os cubanos para cá. E o Sandro realmente tem representado bem o nosso estado, o nosso país, inclusive nas competições. É bom frisar, e acho que ele não frisou bem, a Universiade é a Olimpíada Universitária, né? É a competição mais importante universitária no mundo. Então, só participa da Universiade os atletas de ponta. E o Sandro realmente é um dos exemplos que nós gostaríamos de frisar, citar, como referência para o esporte no nosso estado. Nós poderíamos ter mais Sandros por aí, né? Nós poderíamos ter bem mais atletas representando o nosso estado, se não fosse realmente o investimento
insignificante que nós temos, né? Nós precisaríamos investir um pouco mais, o governo e inclusive as federações poderiam investir um pouquinho mais na formação e na capacitação desses atletas. Eu já convidei os nossos telespectadores, Borges, você não estava aqui, já convidei para que na próxima semana ele possa participar ao vivo. Na semana que vem nós vamos falar de Olimpíada Universitária, Jogos Universitários Amazonenses, porque agora é um novo nome, Olimpíada Universitária. Então, o Thompson vai estar aqui. E qual a perspectiva da ADA para fomentar o desporto universitário? Olha, total. O Thompson é o vice-presidente da ADA, né? A pessoa que, em caso de algum afastamento meio provisório, de qualquer coisa, ele assume, é uma pessoa que faz parte desse processo, compartilha a questão. Com relação ao esporte universitário, nós estamos com um projeto, apresentamos até para o Thompson, de nós fazermos os jogos universitários no interior, para selecionar atletas, como se faz nas outras modalidades, para trazer para cá, para disputar os jogos universitários na capital. Ficamos de, primeiramente, a Tabatinga, devemos ir em abril, a Tabatinga, para fechar lá com os municípios do Alto Solimões, vai ser feita a competição lá, depois Manacapuru. Isso vai ser feito para esses jogos universitários. Bem, você pode participar conosco através do 3234-5562 e você concorre às camisas, né, do sorteio de hoje, e você também pode perguntar alguma coisa para o professor Dorimar ou para o Luiz Borges, presidente da Federação Amazonense de Atletismo, presidente da ADA. Então, vamos chamar um intervalo, daqui a pouquinho nós estamos de volta. Estamos de volta com o Fã Esportes e você pode participar do nosso programa, pode concorrer ao brinde da semana através do telefone 3234-5562 e pode nos ajudar também a produzir o programa para que ele fique melhor e você se sinta mais satisfeito com o que você está assistindo. Através do telefone celular 8149-6661 e através do e-mail ufanesportes@yahoo.com.br. O Amarildo está lá pronto para lhe atender e você pode estar colaborando conosco para fazer com que esse programa melhore. Então, nós fomos à vila, fizemos uma enquete com a população, conversamos com muitas pessoas e as pessoas fizeram diversas perguntas para que as autoridades pudessem estar respondendo. Você vai acompanhar conosco essa enquete. Vamos lá. Eu queria saber por que os políticos não incentivam mais o esporte na região norte, já que o nosso esporte tem atletas bem conceituados. Liliane, em todo o estado a gente ouve isso, né? Em todo o estado a gente sabe que poderia ajudar muito mais do que ajuda. Mas o fato concreto é o seguinte, nenhum outro governo olhou tanto para a região norte ou para Manaus quanto esse está olhando. E prova disso é exatamente o fato de ter escolhido Manaus para sediar o Centro Nacional de Esporte de Rendimento, Liliane, com 5 modalidades, natação, judô, tênis de mesa, boxe e agora o atletismo. Além dessa ação, tem o segundo tempo aqui com mais de 20 mil crianças que são atendidas, né, que é um projeto também do governo federal, do Ministério do Esporte. Há também a descoberta de talento que nós fizemos aqui já há alguns anos e que vem dando bons frutos. E também é importante destacar de uma forma geral todas as parcerias que são feitas e também a questão da Bolsa Atleta, onde alguns atletas da região norte e do Amazonas especificamente estão sendo beneficiados. Veja só, é óbvio que você está reclamando porque conhece gente que tem capacidade e não está sendo contemplada. Mas é importante ver que existe um esforço e um esforço diferenciado. Você vê, o Centro de Alto Rendimento, Dorimar, ele é o projeto piloto, é o Amazonas, então felizmente deu certo e ontem foi inaugurado em Brasília o segundo. Rapidamente, o André colocou várias iniciativas do governo federal. Aí eu queria o teu comentário a respeito. Nós tivemos o ano passado, lá em Brasília,
exatamente para tomar conhecimento sobre o projeto que eles têm a nível nacional dos centros de excelência. Nós, como universidade, nos candidatamos, apesar de não termos ainda uma resposta de Brasília quanto a essa efetivação do centro de excelência, junto à Universidade Federal do Amazonas, não é? Mas nós entendemos que a política que eles estão adotando realmente é o caminho certo. Agora, é interessante nós frisarmos que a descoberta de talentos, ela precisa partir exatamente da massificação do esporte. Nós precisamos verificar, enquanto modalidade esportiva, os valores que nós temos na nossa região. E nós, como técnico de atletismo, como professor da área de educação física, profissionais da área de educação física, nós verificamos que nós temos inúmeros talentos, tanto esportivo quanto de outras áreas. No esporte, nós precisamos incentivar esses talentos e proporcionar condições para que eles venham desenvolver as suas potencialidades, as suas capacidades motoras e, com isso, contribuir de forma mais efetiva para o esporte. O Programa Nacional da Descoberta dos Talentos, ele é um dos programas, né? Nós verificamos que tem sido criados vários programas e nós torcemos para que realmente esse programa vá adiante, para que não morra com o governo Lula, né? Porque vai ser lamentável o projeto, o programa Descoberta do Talento Esportivo findar ou terminar ou cessar com o término do governo Lula. A nossa perspectiva é que a Vila Olímpica, ainda como fundação, como secretaria, venha a realizar aquilo que se propôs a realizar quando da sua fundação, que era a descoberta e a capacitação dos atletas. Nós estávamos comentando ainda há pouco, eu e o Borges e o Daurimar também, e a grande dificuldade do nosso estado é justamente isso. Você tem um grande estado, né, com uma imensidão de área, e você tem a dificuldade, Borges, de você pegar, identificar um talento, vamos supor, que vamos citar o exemplo lá de Benjamin Constant, de Tabatinga, que são mais distantes da capital, e você trazer esse talento para Manaus. A ADA tem feito essa peregrinação, instalado as suas bases e com a perspectiva para que nós possamos fazer com que isso se torne realidade e aquele garoto que você identificou de 12 anos, de 13 anos, que tem um talento, como é feito em Cuba, né, como é feito nos Estados Unidos, na China, ele possa estar tendo todas as condições para que ele possa desenvolver esse talento. Eu quando entrei no atletismo como dirigente, né, foi por causa de um vacilo do dirigente anterior, quando era atleta, né, tá aquela questão toda. A proposta era o seguinte: federações, elas são amazonenses, não são especificamente Manaus. Trabalha-se muito isso, né? Se concentram excessivamente no seu trabalho na capital. Dificilmente vão para o interior do estado, só casos esporádicos. Nós reimplantamos os polos de atletismo no interior do estado em parceria com as prefeituras, que é a única forma que tem. A parceria tem que ser via de mão dupla, né? Ao implantar isso aí, na sequência eu vinha ser eleito presidente da ADA. Poxa, eu vou tentar levar a ADA. Se eu levar a ADA, eu levo todo mundo. Uhum. Lógico que não tem como nós implantarmos nos 62 municípios. Nós temos uma ADA já instalada atrás da prefeitura, a sala dela funciona atrás da prefeitura de Tabatinga, no qual lá você consegue cobrir Atalaia, consegue cobrir Benjamin Constant. Benjamin Constant tem uma atleta excepcional na velocidade. Ela tem 14 anos. Né? Por exemplo, você deslocar ela para Manaus, para a Vila Olímpica. Que os pais, eles têm uma certa preocupação, que é coerente, que é compreensiva. Nós temos já dois garotos em Tabatinga fenomenais com modalidades distintas, o atletismo e o futsal, ainda não conseguimos trazê-lo. Porque esse é um trabalho que as federações têm que fazer mesmo. Logicamente que tem a questão do recurso, tem que despender recurso. Eu mesmo parei de ser atleta por causa de uma passagem aérea. Quer dizer, eu treinava lá na pista do campus, fiz um resultado bom, quando chegou não tinha passagem. Mas paciência, é minha época. Hoje o atleta, com relação a viajar para o exterior, viajar para competições nacionais, não tem problema. Porque nós conseguimos, através de um acordo junto à Secretaria ADA, abraçar esse projeto. Na questão da disponibilização de passagens para as federações. Facilitou. Até para o interior é possível nós fazermos isso.
como Tabatinga, o caso. A gente vai a Tabatinga, leva, pode trazer. Isso é um processo, mas necessariamente a grande dificuldade é embutir na cabeça do presidente das modalidades que ele tem que ir para o interior do estado motivar a sua modalidade. Se ele não fizer isso, é difícil. Aí fica a critério das ligas, que muitas das vezes elas se concentram, lógico, no esporte futebol, maior, nosso futebol, mas o próprio ciclismo faria aparelho com o futebol, porque ele é praticado em todos os municípios do nosso estado. Ele, o motociclismo, daria para fazer isso, mas necessariamente depende da vontade do dirigente maior da sua modalidade para ir para o interior. E a grande dificuldade é você manter esse atleta aqui em Manaus, porque tem a alimentação, tem a hospedagem, tem a escola que você você passa a ser o pai, mas nós vamos comentar um pouquinho mais depois do intervalo, que você continue conosco. Depois do intervalo nós voltamos. Não esqueça, você pode participar conosco através dos telefones da produção e da TV UFAM, esse telefone que você está vendo aí no seu vídeo, através do e-mail fanesportes@yahoo.com.br, para que você possa fazer com que esse programa fique cada vez melhor e a gente possa crescer também. Agradecer mais uma vez os elogios e as críticas e nós vamos tentar melhorar a cada dia e é isso que é o interesse da produção. Nós vamos chamar uma outra enquete, tivemos lá muitas perguntas interessantes da Aurimar e Borges, um negócio excepcional, a população querendo falar com as autoridades, que foi o mais importante, foi uma sacada muito boa. Nós dizíamos o seguinte: faça a pergunta que nós vamos perguntar para a autoridade. Você vai acompanhar mais um. Olha lá, Maria Alice. Eu gostaria de saber do secretário de esporte se com pista reformada vai haver algum evento em nível internacional. Hoje a Vila Olímpica volta a possuir uma pista sintética da melhor qualidade, igual às melhores do mundo, e está apta para sediar competições de envergadura. Agora, a questão da realização de eventos de porte nacionais ou internacionais depende da vontade política dos governantes, de uma solicitação à Confederação Brasileira de Atletismo com antecedência e visando o calendário internacional. E, principalmente, o suporte financeiro para a realização desses eventos. A Confederação está aberta, nós temos um calendário hoje muito vasto e muito forte. Nós temos meets internacionais em Porto Alegre, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Fortaleza e em Belém, que é o maior de todos, no grande Estádio Olímpico do Pará, e evidentemente que Manaus, se quiser se integrar a esse sistema, os dirigentes da federação local ou as autoridades constituídas podem procurar a confederação para se viabilizar um evento aqui na capital do Amazonas, dentro das possibilidades do calendário mundial. Ó, a bola ficou com o presidente da federação. O Gesta, que é o presidente da confederação, te deu a bola para você trazer uma competição. Quero saber, vamos ter alguma competição? Vamos ter uma, além dessa, nós vamos ter uma de 9 a 11 de junho, Norte-Nordeste Juvenil, com a participação de 16 estados aqui. Logicamente que o que ele expôs é interessante, a necessidade de sempre você ter o recurso. Eu sempre falo essa questão da lei de incentivo ao esporte. Se nós tivéssemos uma lei de incentivo ao esporte, seria fácil não pedir nenhum apoio, lógico, institucional do governo, porque nós teríamos como chegar um patrocinador para ele bancar a vinda desses atletas. Porque o grande problema do atletismo é o deslocamento dos atletas, dos grandes atletas, e primeiro que eles não vencem premiação hoje em dia. Os atletas internacionais idem. E coincidiu esse nosso meeting com o problema do Campeonato Mundial Indoor, onde o próprio Matheus Inocêncio, a Mayla, que venceu, o Anderson correu, foi o segundo 400, correram o Mundial Indoor em Moscou. Mas só como eles tinham um compromisso conosco, acabaram vindo. Mas os estrangeiros se indisponibilizar, não dá, é muito longe, Manaus, a gente vai ter que voltar para a temporada europeia, inviabiliza. Então, tudo isso. Proposta nós iremos levar, com certeza, para o próximo ano, mas, repito, a possibilidade de se fazer eventos, e é uma solicitação até do próprio Ministério. Claro. O Ministério do Esporte, através do governo federal, investiu mais de 1 milhão e pouco na reforma, não, só na questão da pista. Aí você tem hoje a climatização lá do tênis de mesa, tem a própria questão do boxe, tem a questão da natação, tem a questão da ginástica. São modalidades que estão todo o tempo lá sendo funcionam lá na Vila Olímpica. Então, necessariamente, essa questão da proposta a gente vai levar, depende realmente sempre do recurso, porque você fazer uma competição desse molde... Tem um caderno de encargos. Tem um caderno de encargos que tem que topar. Só para você ter ideia, árbitros direto ali foram movimentados 65, fora o restante do pessoal. Só a cadeira ali tinha quase 200. Quer dizer, é um movimento muito grande para poder fazer.
E tem mais um VT, Daurimar, e aí depois eu retomo essa daí, eu vou querer ver esse VT para que você possa, inclusive, comentar tecnicamente o que o Gesta responde. Vamos lá. Quanto é o tempo de durabilidade da pista? Respondendo ao Felipe Rabelo, eu gostaria de aduzir uma pista como essa, bem cuidada, ela dura aproximadamente 10 anos. Foi o que ocorreu na primeira pista colocada aqui, foi inaugurada em 1990, em março, e só voltou a necessitar de cuidados após 2002. Então esse é um período longo de vida útil da pista, uma pista que foi muito utilizada, como eu espero que seja esta nova, com competições de nível nacional e internacional e o treinamento de atletas. Além disso, Daurimar, você ser amazonense, estar longe dos grandes centros, é uma questão de dificuldade. O Gesta colocou que é a responsabilidade da federação, a federação tem que pedir, e nós temos visto que não é só isso. Ser amazonense, você que participou de eventos nacionais e internacionais, é uma grande dificuldade realmente? Realmente é uma grande dificuldade, tanto no sentido geográfico, como no sentido de incentivos, né? Nós temos grandes dificuldades para tocar o atletismo, para tocar inclusive o esporte a nível local. Nós somos de uma geração em que a CCE do Amazônia, na época em que nós desenvolvíamos o esporte no estado, fomentou a prática do atletismo no estado, né? Com bolsa, com rancho, com uma série de recursos em que nós tínhamos para dispor do treinamento. Tanto era um incentivo financeiro como um incentivo a nível de nutrição, a nível de acompanhamento técnico. Nós temos uma pista que é considerada uma das melhores do mundo, né? Em termos de piso, em termos de equipamento, em termos de desempenho do atleta. Mas é uma pista que é própria para a competição de alto rendimento. Então, com certeza, a pista atende às necessidades do esporte local, inclusive do esporte nacional. Nós gostaríamos de tomar como referência ao que uma das entrevistadas colocou, que nós precisamos ter mais eventos aqui. Com certeza nós precisamos justificar a permanência da nossa pista de atletismo, mas nós precisamos verificar também os nossos valores. Inclusive a nível de treinamento, descoberta de valores e participação dos nossos valores. Nós tivemos nesse encontro aí, nessa competição de inauguração, alguns atletas amazonenses que se saíram muito bem, inclusive com medalhas. E isso é muito importante para o esporte local, porque isso denota o quanto os nossos atletas precisam e participar desses eventos. Ela tomou como referência alguns atletas de nível, de top, né? Top de linha, os atletas amazonenses que participaram. E essa referência, ela serve para o esporte de base. Os nossos atletas que estão iniciando no nosso estado precisam ter uma referência para que eles possam continuar o treinamento. E a referência que nós temos é exatamente os nossos atletas top de linha, os atletas que estão no alto rendimento. Aí você vê, né, Borges? Naquela tomada que nós vimos há pouco, dos 110 com barreira, o Matheus não veio, ficou. E aí, é o que eu falo, é uma questão de realmente você ter regionalidade, porque você está no Amazonas e ele, no jornal, no outro dia, nos jornais, no outro dia, ele disse, olha, um problema de ordem, um problema da pista. Não, é verdade? Logo que o Matheus chegou, que ele veio andando, ele encontrou comigo, eu falei, pô, Borges, não, normal, eu disse, mas tu deveria ter posto alguém para segurar, botasse outro bloco. Porque talvez essa questão dele, é uma questão muito mais preciosíssima, na minha opinião, porque o adversário direto ali dele não seria o que ganhou, seria o Márcio Sinhão, que foi segundo. Talvez ele nem imaginaria que o Caraíbas foi campeão mundial, salto em distância, porque nós saltou 7,93 de Manaus, uma marca muito boa, ele não viesse a dar muito crédito que o próprio Thiago viesse a vencer. Até que ele estava confortavelmente tranquilo, porque ele veio para o Campeonato Mundial, está no seleto grupo, o sétimo do mundo. Então talvez ele deveria ter se relaxado. Relaxado, ficou à vontade. Acabou perdendo. E aconteceu de perder a prova que, né? E o problema é que não pode, né, Borges? Você criticar a estrutura, a pista hoje, você está acompanhando aí no vídeo, é uma pista excelente. Nós estivemos presentes. O Eronil diz aí que é o único atleta, junto com o finado Ademar Ferreira, ser tricampeão pan-americano, veio, vai vir treinar em Manaus 10 dias.
agora em abril, possivelmente. Esse aí que está passando no vídeo, um atleta excepcional, de um histórico fabuloso. Falou para mim, Borges, eu vou estar em 2008 na Olimpíada. Poxa, que bom. Que bom, você é que bom. raçudo, é bom. E o mais importante de tudo isso é que você pode ter a vinda desses atletas de ponta para o nosso estado, ele serve como referência para essa garotada que está começando, você começa a difundir. É igual Copa do Mundo, campeonato de voleibol, mundial, quando você começa uma modalidade, aí todo mundo começa a jogar. Até frisar nessa imagem, apareceu um rapaz do Amapá, que ele chegou aqui, nem sapatilha tinha para correr, que ele faz parte do centro. Ele correu 58 rasos, ele correu 51 no limite, quer dizer, esse intercâmbio para ele foi muito excepcional, porque ele conseguiu evoluir bastante. Então, como você vê, né, Dorimar? Você traz um atleta de ponta, traz o Matheus para cá, eles vão começar a treinar. Então, fechado, você pega um garoto que está começando no trabalho, nunca tinha visto ninguém de expressão mundial, e de repente ele começa a se estimular para trabalhar e se transformar num grande atleta também. Exatamente. Nós temos como exemplo, né, inclusive, eu tenho 2 filhos, né, e uma das vezes que eu levei eles para assistir a competição, o meu filho caçula ficou super empolgado. Eu quero treinar e tinha, inclusive, algumas referências. Puxa vida, pai, aquele rapaz salta bem, corre bem e tem um bom desempenho. Então, a gente verifica que há uma certa animosidade das crianças, pela parte das crianças e inclusive dos adolescentes, na prática do atletismo, em iniciar o atletismo. Então, essa animosidade, ela precisa ser incentivada, ela precisa ser fomentada, precisa ser alimentada. E nada mais justo do que a gente iniciar uma atividade pela escola, inclusive. Os profissionais da área de educação física precisam incentivar os alunos, os seus atletas, a prática do esporte, a prática do atletismo e de outros esportes, outras modalidades, na medida em que eles despontam e têm tendência àquela modalidade esportiva. O grande problema, a meu ver, Borges e Dorimar, é que anteriormente, quando eu era estudante de educação física, eu tinha um contraperíodo. Eu estudava de manhã e treinava, fazia educação física à tarde. E isso é uma coisa que nós temos que pensar, e para um outro momento nós podemos comentar, você tem que estabelecer que o garoto não pode ficar no ócio. E a melhor forma de você tirar o garoto do ócio, uma das melhores formas, é você trabalhar a questão do esporte, trabalhar a questão da cultura, e o esporte é isso aí, é agregador, é um fenômeno importantíssimo, um fenômeno mundial. Então, quando o garoto não tem o que fazer na vida, ele fica olhando para a janela, vê o marginal está à disposição, chama para ele, vem cá, ele vai, enquanto que o esporte você consegue agregar. Esse eu acho que é o maior desafio da federação, da ADA. O esporte, eu sempre cito, ele facilita até num aspecto, vai economizar a saúde, né? Exatamente. Porque o atleta dificilmente ele até adoece, né? Porque ele por si só já se educa, a parte alimentar quando pode, obviamente, mas ele já se educa, se disciplina bastante. Então, essa colocação é primordial. Acho que a própria questão da educação física, que agora retornou na obrigatoriedade, né? É importante, porque eu também fui praticante da educação física, fui praticar esporte, como todos nós, né? Boa parte do nosso grupo que chegou a praticar esporte, mais rendimento. Então, necessariamente, isso é fundamental e também as escolas se disponibilizarem a fazer isso. Né? O diretor, às vezes, tem diretor que não dá muita ciência. Não dá apoio. Não dá apoio, se não vai atrás de uma bola. Hoje em dia é bola, eu vejo casos de algumas escolas me comentam, chega lá e me fala, dá para te arranjar uma bola? Não, absurdo, uma escola forte, pesada, como algumas escolas, mas necessariamente acho que passa por isso. Caso tenhamos isso, com certeza o esporte de lança no estado. Eu queria aproveitar e agradecer a presença do professor Dorimar Pinheiro Leão. Obrigado pela participação. Nós gostaríamos de agradecer o convite do professor Gilmar, a TV UFAM, a nossa participação nesse programa. Gostaríamos de frisar que o atletismo ele é um dos esportes mais ricos e mais completos que qualquer ser humano pode dispor. Porque o sujeito, ele realiza corrida, salto, arremesso, ele desenvolve as potencialidades, as capacidades motoras. Então, nada mais justo do que nós fomentarmos a prática do atletismo no nosso estado. Da mesma forma, Borges, obrigado pela presença. Vamos contar com você em outro momento. Obrigado, parabéns pelo programa. Tudo que é de esporte vale a pena, mas programa ser esportivo é muito bom, motivante. Então, mais uma vez, obrigado pela companhia de vocês. Não esqueçam, você participa da enquete, você participa do prêmio. O prêmio está aqui, são as camisas, né? Você pode concorrer a uma camisa, você liga. O programa agora é ao vivo. Você viu as dificuldades aconteceram, errinhos aqui, errinhos ali, mas vamos corrigir, vamos melhorar e vai ficar melhor para você assistir. Presta atenção. O programa, ele é hoje ao vivo, você pode participar.
agora às 21 horas de hoje, você pode acompanhar a reexibição. Amanhã às 13, sexta-feira às 13, sábado às 13 e domingo às 14 horas. Você é o nosso convidado e nós vamos aguardar você na próxima quinta, ao vivo, onde você pode ajudar a fazer esse programa. Até logo, muito obrigado.